Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, bem-vindos de volta aqui ao Eu Vou Passar. Bem, vamos dar sequência ao nosso curso e a ideia é a gente tratar a Resolução 21538 por completo. A Resolução 21538, ela estabelece regras para o alistamento eleitoral, mas não só para o alistamento eleitoral, ela de fato acaba regulamentando toda a administração do cadastro de eleitores perante a Justiça Eleitoral. Agora, o tema em específico, alistamento eleitoral, é um tema que está previsto tanto no Código Eleitoral, como também e, é claro, na Resolução 21538. E acaba que nós temos três instrumentos para tratar da mesma coisa, e por vezes esses instrumentos acabam, digamos assim, dando um pequeno conflito. Então você precisa ter muito cuidado. Eu até coloquei aqui na lousa que a gente tem esses três tipos de lei, digamos assim, né? A Constituição não deixa de ser uma lei, a lei maior, mas você tem a Constituição Federal lá no artigo 14 tratando de alistamento. A gente já falou naquelas aulas primogênitas, né? Aquelas aulas de introdução, nós falamos aquilo que iremos voltar a falar aqui, só que agora com mais profundidade. Mas o tema é tratado na Constituição Federal, em seu artigo 14, o tema é tratado na Resolução 21538 de 2003 e o tema é tratado no Código Eleitoral. A grande dificuldade nesse tema é mais o Código Eleitoral, porque ele é de 1965, editado no regime de exceção, na época da ditadura. Apesar disso, não é um código tão ruim para a época, tá? Mas ele tem algumas distorções, alguns problemas relacionados à Constituição Federal e acaba também havendo algumas distorções com a própria Resolução 21538. Professor, no conflito entre Código e Constituição, não tenho nem dúvida, aplica a Constituição, sem dúvida. No conflito entre o Código Eleitoral e a Resolução, professor, o que é que deveria ser aplicado? Olha, em tese, pelo que a gente viu de conceito de resolução, que resolução não pode contrariar o código, não pode contrariar a lei, na verdade, você deveria concluir que aplica-se o código. Só que isso é uma conclusão interessante, é uma conclusão até correta, mas isso não é o que acontece. No conflito entre o código e a resolução, o que tem prevalecido na prática é a resolução. Porque a resolução, na verdade, ela está dando uma atualização no código. A verdade é essa. A resolução ela consegue especificar melhor, trazer para uma realidade eletrônica de alistamento. Na época do código, o alistamento era feito de forma física. Né? Tudo bem, você continua assinando o requerimento e tal, mas quando se você quiser fazer a experiência, acho que você pode ser bem recebido na Justiça Eleitoral, você pode se identificar lá e dizer, olha, eu sou aluno de Direito Eleitoral, eu estou querendo fazer concurso, você poderia me mostrar como é que funciona o sistema ELO? O sistema ELO é o sistema onde hoje é feito o alistamento eleitoral. Na verdade, o sistema ELO serve para um monte de coisa, convocação de mesário e tal, enfim, serve para um monte de coisa, inclusive fazer alistamento eleitoral. Então hoje o eleitor não, né, que ele só vai ser eleitor quando tiver a inscrição deferida, né, e o título na mão. Mas o nacional que visa a inscrição eleitoral, que visa o título de eleitor, ele simplesmente dita as informações para o servidor da Justiça Eleitoral, que vai abastecendo o sistema computacional, vai abastecendo esse sistema eletrônico, tá? E aí depois ele vai imprimir o formulário já preenchido eletronicamente para você simplesmente datar e assinar. Pro forma, né? Talvez até de repente vai ser assinatura digital daqui a um tempo para ficar tudo eletrônico, sem precisar de papel. É uma tendência moderna, a eliminação de papel. Então, diante desse descompasso temporal, dessa modernização da Justiça Eleitoral, de como as coisas acontecem hoje e como é que elas precisam acontecer de fato hoje, o que de fato se aplica é a Resolução 21538. Você não tem nem um servidor da Justiça Eleitoral pegando o código para tirar alguma dúvida. Ele pega lá a Resolução 21538. Então essa resolução vai ser a sua Bíblia durante muito tempo lá no cartório eleitoral, se você for servidor da Justiça Eleitoral. De fato, é o documento mais utilizado pelos servidores da Justiça Eleitoral, porque à exceção da época das eleições, onde você vai ter um trabalho diferenciado, um trabalho bem mais, digamos assim, voltado à organização do pleito, mas nas outras épocas você vai fazer essencialmente alistamento eleitoral. Não que você não faça no dia da eleição, você faz, mas você acrescenta ao trabalho do alistamento toda a organização do pleito
que não é simples, que não é fácil, mas que a Justiça Eleitoral hoje já tem um nível de organização que a capacita para fazer esse serviço sem maiores atropelos. Então, tudo é informatizado, tudo na verdade, tem cartilha para ser feito, tudo é muito bem regulamentado pelas resoluções do TSE, de modo que o servidor tem sim condição de trabalhar. E quando está um acúmulo de serviço, é possível haver, como a gente já viu, né, bom ou mal, é possível haver a requisição de servidores ou a cessão de servidores para a Justiça Eleitoral, de modo a que ela funcione plenamente, tá bom? Então, eu vou fazer uma pequena revisão, vou passar o conceito de alistamento eleitoral, mas depois eu vou fazer uma pequena revisão daquilo que a gente já falou nas aulas de introdução. Eu trouxe o conceito aqui do meu próprio livro, tá? Do livro Direito Eleitoral Descomplicado, que é um conceito que acaba condensando todos aqueles que falam de alistamento, porque eu tenho 2 passos para fazer alistamento. Eu tenho primeiro que fazer o que a gente chama de qualificação, depois eu tenho que fazer o que a gente chama de inscrição. Então o alistamento ele vai ser um procedimento administrativo, a princípio administrativo, que qualificará o eleitor, ou seja, identificará se ele pode ou não se tornar um eleitor, e uma vez verificado se ele pode ou não ser eleitor, ele vai ser admitido no corpo eleitoral, ele vai ser inscrito no cadastro de eleitores. Então foi por isso que eu coloquei, o alistamento eleitoral é a qualificação do indivíduo através do qual se opera sua inscrição em um cadastro de eleitores mantido e guardado e velado pela Justiça Eleitoral. Os acessos às informações constantes de cadastro, elas são sigilosas. Então, em tese, quem tem acesso às informações de cadastro dos eleitores é a própria Justiça Eleitoral, ou o Ministério Público, mediante requisição para instruir algum tipo de processo, ou por ordem judicial, ou ainda que foi uma alteração feita pela Lei 12.034 de 2009, eu tenho lá minhas ressalvas dessa alteração, mas os partidos políticos também podem acessar o cadastro de seus filiados. Então, se eu sou filiado a partido político, o partido político hoje ele tem acesso às minhas informações cadastrais mantidas nesse cadastro de eleitores da Justiça Eleitoral. Então, o alistamento é a qualificação do indivíduo através do qual, mediante a qual se opera a sua inscrição no corpo de eleitores, tá? Que é mantido, guardado lá pela Justiça Eleitoral. Então vamos agora aqui a revisão que eu falei aos senhores. Aqui a gente já falou nas aulas introdutórias. Isso introduz o assunto, porque a gente vai ter alguns tipos de aprofundamentos que são necessários, e aí para a gente chegar nesses aprofundamentos eu preciso revisar essa parte com você, tá? Existem algumas dúvidas que haviam, na verdade, no próprio Código Eleitoral, e a Resolução 21538 acabou dando digamos assim, explicada melhor, deu uma arrumada melhor no tema. Então vai ter coisa aqui que vou falar que tem a ver com Código Eleitoral ou com resolução. A gente vai comparar os 2 textos. Você já percebeu que eu não gosto de ficar citando artigo e etc., porque eu acho desnecessário. Mas é claro que se você quiser pegar o Código Eleitoral, você pega lá o artigo 6º, tá bom? Do Código Eleitoral, o artigo 14 da Constituição Federal e a Resolução 21538, você tem que pegar ela toda, deixar ela na mão aí, caso você queira ficar consultando alguma coisa e caso você venha ter alguma dúvida. É sempre bom você que está estudando para concurso, assistir a aula, ler a legislação e estar sempre fazendo o exercício. Senão, você tem que arrumar algum tempo para fazer isso, não tem jeito. Se você usar esses 3 elementos, a sua possibilidade de ter sucesso vai ser bem maior. Então vamos lá, o alistamento a gente já sabe, assim como o voto, ele é obrigatório aos maiores de 18 anos. Eu vou falar agora só a parte introdutória, depois a gente vai aprofundar. Quais são as ressalvas em relação a isso. Ele é obrigatório a partir de 18 anos. Então, completei 18 anos, eu devo me dirigir a um cartório eleitoral, onde eu desejo votar, né, em tese, naquela região onde eu desejo votar, onde eu tenha domicílio eleitoral, que a gente vai falar disso daqui a pouco, qual é o domicílio eleitoral da gente, onde é que a gente pode ter domicílio eleitoral. Então, passou dos 18 anos, eu tenho que comparecer. Se eu não for fazer alistamento, eu vou ser punido pela Justiça Eleitoral com uma multa, além de eu não ter quitação eleitoral. E a gente viu nas aulas de introdução quais são as consequências de eu não ter quitação eleitoral, que são várias, né?
não poder se inscrever em concurso público, nem muito menos tomar posse, não, se você for concursado, né, servidor público, a partir do segundo mês não receber sua remuneração, não pode tirar identidade, não pode tirar passaporte, enfim. A gente viu até aquele bizuzinho fuleiragem lá do nosso amigo Sapode, não foi? Então pode ir lá consultar nossas aulas de introdução, que a gente falou certamente sobre isso aqui. Diz mais aqui, isso aqui está na Constituição, tá? Isso aqui é regulamento constitucional. Então diz lá a Constituição Federal que o alistamento é facultativo para os analfabetos, para os maiores de 70 anos, e aí às vezes a CESP faz algumas pegadinhas com essa informação. Maior de 70 anos é quem tem 70 ou mais anos de idade. Eu sei que tem aquele perfil de aluno que decora tudo, mas não consegue compreender. E às vezes ele acha que a prova vai ser a transcrição plena do que está na lei. E nem sempre é. Às vezes a CESP e até a própria FCC está surpreendendo, às vezes fazendo algumas alterações no próprio texto da lei, mas não alteração para tornar a letra da lei incorreta, mas alteração para melhorar o texto, para dar uma diferenciada, para dizer que ela está pelo menos redigindo alguma coisa, tá? Com todo respeito à FCC. Então tem gente que coloca na prova lá, a CESP, já vi CESP colocando isso. É facultativo para quem tem 70 ou mais anos de idade. Aí a pessoa, às vezes, por ter decorado maior de 70 e ter visto na prova 70 ou mais anos de idade, ficou pensando, pô, mas se é maior de 70, é facultativo só com 71. Não é esse? Você poderia raciocinar dessa forma, só que esse raciocínio está equivocado. Quando eu falo maior de 70, eu estou incluindo quem tem 70. Assim como você sempre quis ser maior de 18 para tirar a carteira de motorista, e você era maior de 18 quando você tem 18. Completou 18 anos, você tira a carteira de motorista. Ou alguém poderia ter ficado preocupado, agora eu sou de maior, né? Então eu já não posso mais praticar crime. Antes dos 18 eu poderia praticar um crime, era ato infracional, estava sujeito ao Estatuto da Criança e Adolescente, mas agora que eu sou de maior, eu não posso praticar crime. Então você considera-se de maior quando? Quando você completa 18 anos. E se você for para a legislação, quem é maior? Quem tem mais de 18 anos, os maiores de 18 anos. Então, quando eu uso a palavra, para mim, para a legislação é assim, maior de alguma idade, maior de 18, maior de 70, eu já considero aquela idade como incluída no conceito. Então, quem tem mais de 70 anos, é claro, tem alistamento facultativo, mas quem tem 70 anos também tem alistamento facultativo, tá bom? Então, muito cuidado aí só com essas besteiras, vocês às vezes negligenciam questões que podem parecer fácil. Ah, isso aqui é fácil demais, isso aqui eu não vou nem me preocupar. Aí você vai lá e cai numa casca de banana. Então, muito cuidado com aquilo que você... com as questões fáceis, porque as questões fáceis, essas você não pode errar, porque normalmente a maioria das pessoas não vão errar. Então, a questão fácil você não pode negligenciar, tá bom? Então, muita atenção para você não errar besteira. E aqui da mesma forma, os maiores de 16 e menores de 18 anos, e aí você inclui quem tem 16 e quem tem 17 anos. Maior de 16 e 17, e com 17 anos, 16, quem tem 16 e quem tem 17 anos, pode, se quiser, fazer alistamento eleitoral. Ou seja, será facultativo o alistamento eleitoral para essas pessoas. Aqui sem dificuldade, né, gente? Daqui a pouco a gente vai ver, mas se eu quiser fazer alistamento com 19, eu vou pagar multa, posso fazer com 15 o alistamento? Isso aqui são os aprofundamentos que a gente vai ver daqui a pouco. Dá para fazer com 20 sem pagar multa? Vamos ver daqui a pouco, tá? São esses aprofundamentos aqui que a resolução vai trazer para a gente. O Código Eleitoral, eu coloquei muito cuidado, já expliquei isso para vocês nas aulas de introdução, muito cuidado. O Código Eleitoral, ele fala que não é obrigatório o alistamento para. Não é obrigatório o alistamento. Quando ele usa o termo não é obrigatório, a gente remete logo a facultativo. Se não é obrigatório, é facultativo. E algumas coisas que ele coloca lá no texto, como aqui maior de 70 anos, acaba batendo com aquele alistamento facultativo da Constituição Federal. E aí gera uma confusão interpretativa. A interpretação que é mais moderna, e eu já falei tudo isso para vocês, a interpretação doutrinária atual é que esse dispositivo, que é lá do artigo 6º do Código Eleitoral, ele foi revogado pela Constituição. Ou, se você quiser o termo técnico correto, para os constitucionalistas não ficarem me taxando de ignorante, não foi recepcionado pela Constituição. O artigo 6º não foi recepcionado pela Constituição. Porque a Constituição Federal é posterior e trata do tema alistamento de forma geral. Então a gente sabe que norma posterior que trata do tema de forma geral revoga a norma anterior
você está aí aplicando a lei de introdução às normas do direito. Simples, prático, sem dificuldade. Mas a gente sabe também que, principalmente, na verdade, basicamente a Fundação Carlos Chagas não é só uma vez, não é só questão antiga. Já vi questão de 2013, por exemplo, 2012, 2011. A Fundação Carlos Chagas continua cobrando a aplicação do artigo 6º. A gente sabe que foi revogado. A gente sabe que toda prova a gente tenta anular essa questão. Não estou dizendo que você até não conseguiria anular no judiciário, porque eu acho que no judiciário você conseguiria anular. Porque a gente sabe que não pode estar provocando o judiciário para interpretação de prova. Mas quando o erro da prova ele é evidente, teratológico, né, monstruoso, algo que a gente percebe assim de pronto, sem precisar de muita interpretação, o judiciário tem anulado questão de concurso. Então, se você, por exemplo, não passou, não se classificou por causa de uma questão e essa questão é nula, e você tentou anular administrativamente e não conseguiu, entre na justiça. Entre na justiça, se a questão, é claro, for absurda, tá? E eu acho aqui um absurdo. Na hora que a FCC coloca que não é obrigatório o voto aos inválidos, e a gente tem uma resolução, inclusive que diz que é obrigatório para os inválidos, esse dispositivo, esse dispositivo ele foi revogado pela Constituição Federal. Porque a Constituição Federal não disse que o alistamento eleitoral é facultativo para os inválidos. Ele é obrigatório. Inclusive, há resolução regulamentando isso daí, dizendo que tudo bem, que ele pode justificar a ausência, e ele tem um certificado, uma certidão de quitação eleitoral sem prazo determinado. A gente sabe tudo isso. Agora, por que a FCC, diabo da FCC, cobra? Então, essas questões deveriam ser nulas, tá, gente? Mas elas são anuladas pela própria banca? Não. E aí eu me sinto na responsabilidade de avisar você que é concurseiro, porque eu sei que você vai tentar fazer essa questão e vai querer marcar a resposta certa e não contar com a anulação de questão. Então, quer responder certo? Você tem duas coisas. Quando a FCC pergunta na alternativa lá, no enunciado da questão, voto facultativo ou alistamento facultativo, ela está usando o texto da Constituição Federal. A Constituição Federal usa o termo facultativo. Quando a FCC usar o termo não é obrigatório, é porque ela está usando a terminologia do Código Eleitoral. Então usou, o alistamento não será obrigatório aos inválidos. Tá certo. Segundo, vejam, por favor, não grave só essa parte não, feito algumas emissoras fazem, né? Aí corta assim, tipo, o alistamento não é obrigatório aos inválidos. Aí a pessoa corta o vídeo todinho, pega só essa parte para dizer que eu estou falando com besteira, né? Estou falando coisa errada, por favor. Não estou dizendo que isso é certo, a luz da Constituição, não. Isso tem sido considerado certo para a Fundação Carlos Chagas, tá bom? Tá, para a Fundação Carlos Chagas, eles continuam considerando isso certo. É um absurdo. Não edite meu vídeo, por favor, tá? Não edite. Então, por favor, você vai marcar lá a resposta inválidos. Professor, vou marcar com insegurança medonha. Bem, a opção é sua. Se você quiser marcar outro que não tem nada a ver, porque tem assim, vai ter absurdo, entendeu? Vai ter uns absurdos lá na alternativa. Sempre vão ter alternativas absurdas. E às vezes a menos absurda é essa que está de acordo com o artigo 6º do Código Eleitoral. Aí você marca ela. Marca ela. Ele vai colocar, não é obrigatório aos maior de 80, menor de 16, inválido. Aí você vai marcar o quê? Você marca inválido. Não tem jeito. É uma interpretação que você vai ter que fazer conforme o Código Eleitoral. É nula a questão? É nula a questão. A banca FCC tem anulado essas questões? Não tem anulado. Várias vezes se pediu para anular essas questões. Ela não tem anulado. Aí você tem a possibilidade de entrar no judiciário, porque isso aqui é um erro grosseiro, é um erro crasso, é um erro grosseiro. Eu, no entanto, eu tenho uma interpretação um pouco diferente. E eu já falei essa interpretação para vocês. A minha interpretação é que eu preciso dar uma interpretação ao artigo 6º conforme o texto constitucional. Não é que ele está revogado, eu preciso interpretar conforme. Quando o Código Eleitoral estabelece que o voto ou o alistamento, nesse caso a gente está tratando de alistamento especificamente, quando estabelece que o alistamento não é obrigatório para inválido, para maior de 70 anos e para os que se encontram fora do país, quando o Código Eleitoral diz isso, na verdade, ele justifica a possibilidade da pessoa ingressar com um requerimento para pedir quitação eleitoral por causa dessas questões excepcionais e de ela não ter podido comparecer ao alistamento eleitoral. Tá? Em outras palavras, o que eu estou dizendo aos senhores, que se eu estiver fora do país e por conta disso, eu completei 18 anos e estou fora do país, eu fiz um intercâmbio
vou passar 3 anos fazendo um mestrado, sei lá, um doutorado lá fora, na França. Nesse caso, eu, infelizmente, não vou poder fazer o alistamento eleitoral, tá? Não vou fazer alistamento eleitoral se eu estou fora do Brasil. Mas estaria sujeito, em razão disso, a uma multa, a não ter quitação eleitoral e etc. Considerando o dispositivo do Código Eleitoral, eu posso, com base nele, justificar essa ausência. Justificar do porquê que eu não fiz o alistamento eleitoral. E se eu apresentar uma justificativa à Justiça Eleitoral, ela vai me isentar de pagamento de multa, ela vai me dar quitação eleitoral. Entendeu? Então, assim, eu acho, na minha opinião, que isso não está plenamente revogado. Eu posso fazer uma interpretação conforme. Para mim, a interpretação que tem que ser dada é que esses dispositivos podem ser aplicados para justificar uma ausência de comparecimento à Justiça Eleitoral. Tá certo? Então, se eu sou inválido, eu posso, isso já está até regulamentado por resolução, se eu sou inválido, eu posso comparecer à Justiça Eleitoral ou alguma pessoa da minha família ou algum procurador que eu venha nomear, alguém me representando, poderá, aportando, é claro, os laudos médicos, a comprovação de que realmente a minha invalidez afeta a minha possibilidade de ter um título de eleitor e de votar, porque eu tenho um problema de mobilidade, eu não consigo sair da cama, ou a pessoa está em coma, ou enfim, está em alguma situação realmente. Se está em coma, está absolutamente incapaz, não pode nem fazer alistamento, né? Mas se a pessoa tem algum tipo, não tem os braços, não tem, é cego e não quer fazer alistamento eleitoral, enfim, tem alguma situação que vai gerar algum tipo de constrangimento, alguma deformidade, enfim, ele é inválido e não deseja fazer alistamento eleitoral, seja por um constrangimento, seja por uma questão motora, ele pode ir, ele mesmo, se direcionar à Justiça Eleitoral, um familiar ou um representante, demonstrar, através desses laudos médicos, que tem essa invalidez e que essa invalidez o incapacita para o exercício do poder cidadão de ser eleitor, a Justiça Eleitoral isentará ele de qualquer obrigação, dará a ele uma certidão de quitação eleitoral sem prazo, e aí ele poderá ficar tranquilo porque não terá nenhuma sanção eleitoral, ele não ficará sem quitação eleitoral. Pode tirar a identidade, pode tirar passaporte, pode receber seu salário normalmente, pode fazer empréstimo do Banco do Brasil, na Caixa Econômica, pode se matricular em faculdade, enfim, em escola pública, enfim. Então ele vai ter acesso a todas essas questões, sem restrições. Mas ele precisa ir lá. Ora, se o inválido precisa ir na Justiça Eleitoral justificar do porquê que ele não está fazendo alistamento, como é que é facultativo? Não posso considerar isso facultativo, não posso considerar esse alistamento facultativo. Ele é obrigatório, tanto é obrigatório que a pessoa precisa se dirigir à Justiça Eleitoral para justificar sua ausência. Porque perceba, se você pode ter título de eleitor com 16 anos? Pode. Mas por você ter título de eleitor com 16 anos, você está obrigado a votar? Não. O analfabeto, ele pode ter título de eleitor? Pode. Está obrigado a votar? Não. Muito bem. Se o analfabeto não for votar, ou se o analfabeto não for fazer alistamento eleitoral, eu vou aplicar alguma multa? Eu vou exigir alguma justificativa por ele não ter ido? Não, gente, não preciso. Se o cara é analfabeto e deixar de votar a vida toda, ele não vai ter nenhuma sanção. Ele de vez em quando vai lá e vota. Hoje eu estou a fim de votar. Ele lá vai e vota. Aí na próxima, hoje eu sou esse candidato de fuleiragem, vou votar não. Vai ter sanção? Tem não. Não tem nenhuma sanção. Ele não precisa ir à Justiça Eleitoral justificar. Agora, se eu não vou votar, eu que fiz alistamento porque era obrigatório, e tenho o direito e o dever de votar, se eu não for votar, eu preciso apresentar uma justificativa à Justiça Eleitoral. Senão, eu vou estar sujeito a multa. O analfabeto não. O maior, entre 16 e 18, também não precisa ir. O maior de 70 não precisa estar justificando a ausência. Ele simplesmente tem quitação eleitoral, ad eternum, digamos assim. Não precisa justificar. Agora, o inválido precisa. O cara que está fora do Brasil, ele depois, quando ele pisar aqui, ele vai precisar ir na Justiça Eleitoral justificar por que ele não fez alistamento. E pedir algum certificado de isenção. Ou ele vai antes. Entendo também que não tem problema dele ir antes. Olha, a Justiça Eleitoral, vou passar 3 anos fazendo, 4 anos fazendo doutorado lá na França, então eu não tenho condição de fazer alistamento. Agora vou fazer doutorado com 16, 17 anos é osso, né? Mas, sei lá, tem uns gênios aí. Mas, enfim, se você está numa situação de fazer um intercâmbio cultural, passar um tempo fora, enfim, morar com os pais fora, não sei, enfim, acompanhar um cônjuge, coisa dessa natureza, vai ficar fora do Brasil, você tem que ir na Justiça Eleitoral justificar, tá?
tanto porque não fez alistamento na época própria, como o porquê, de repente, de você não ter voltado, enfim. Você tem que justificar essa ausência. E a Justiça Eleitoral vai ter que aceitar a sua justificativa. Por que ele vai ter que aceitar a justificativa? E aí que vem a interpretação que eu dou a esse artigo 6º. A Justiça Eleitoral está obrigada, nessas hipóteses, a aceitar a justificativa, porque esta justificativa está prevista na legislação. Então, se eu sou inválido, se eu estou fora do país, porque analfabeto é facultativo, né, gente? Analfabeto é facultativo. Maior de 70 é facultativo. Entre 16 e 18 é facultativo. Então, não preciso comparecer à Justiça Eleitoral para nada. Mas se eu sou inválido ou se eu estou fora do país, nessas duas situações, eu preciso ir à Justiça Eleitoral. Eu tenho a necessidade de comparecer à Justiça Eleitoral. Se eu não comparecer, eu vou ficar sem quitação eleitoral e deixar de ter aquela série de direitos que me são assegurados por lei. Beleza? Vamos para frente. Alistamento vedado. Quem é que não pode fazer alistamento são aquilo que a gente já falou também, tá? Conscrito. Conscrito é quem está prestando serviço militar obrigatório, seja aquele praça que está ali com 18 anos, está servindo, seja aqueles profissionais da área médica que são convocados ao final do seu curso a prestar serviço militar obrigatório, tá? Não são aqueles pessoal que está em carreira na polícia, no exército, na aeronáutica, na marinha. As pessoas que estão seguindo carreira, tá? Ou os policiais civis, policiais militares, etc., quem está ali servindo as Forças Armadas ou seguindo uma carreira na polícia, esses aí têm alistamento e voto obrigatório, tá? Obrigatório. Agora, se eu estou conscrito, que é prestando serviço militar obrigatório, aí sim, estou lá não porque quero, mas porque sou obrigado, aí eu tenho um alistamento vedado, tá bom? Vamos mais, que estejam privados temporário ou definitivamente dos direitos políticos. A gente vai estudar isso aqui lá no artigo 15 da Constituição Federal. O artigo 15, para quem quiser já ir se adiantando, vai ser o nosso próximo módulo, né? Vai ser esse? Provavelmente vai ser esse. Condições de elegibilidade e inelegibilidade. É um tema extremamente rico, extremamente complexo também, que vai envolver toda essa problemática de quem pode ser candidato, quem não pode, quem pode ser eleito, quem não pode, enfim. Isso aí gera uma série de polêmica, uma série de confusão. Então, a Constituição Federal, no artigo 15, estabelece pessoas que estão com os direitos políticos suspensos e pessoas que estão com os direitos políticos perdidos, tá? Perderam os direitos políticos. Essas pessoas, é claro, se estão com os direitos políticos suspensos ou perdidos, elas não podem fazer alistamento eleitoral. Não vou adiantar agora quais são os casos, tá? Mas, sei lá, chutando, condenação criminal, chutando não, né? Eu sei os casos. Condenação criminal transitada em julgado, o cara está lá com o direito político suspenso, o cara foi, enfim, condenado por improbidade administrativa. Por aí vai, tá bom? Estrangeiro, enfim. Aí vai, por aí vai. Então essas pessoas têm, estrangeiro na verdade ele não tem direito político suspenso ou perdido, ele não tem direito político. Mas o cara que é brasileiro e perde a cidadania brasileira, o cara se naturalizou, sei lá, italiano, acho que a Itália permite dupla cidadania, mas sei lá, o cara se naturalizou em Israel, no Afeganistão, esse cara perdeu a nacionalidade brasileira. E aí ele perde também os direitos políticos. Tá? Ele deixou de ser brasileiro e passou a ser estrangeiro, então ele perde direito político. Então por aí vai, eu tenho 4, 5 situações que vão gerar aí a perda ou suspensão dos direitos políticos. A gente vai estudar isso numa aula própria, tá? Inclusive tem algumas divergências entre os eleitoralistas e os constitucionalistas, tá? Sobre esse tema. Às vezes é cobrado de um jeito da prova constitucional, é cobrado de outro da prova de direito eleitoral. A gente vai falar sobre isso em breve. E os estrangeiros, tá bom? Os estrangeiros, eles também não têm direito político. À exceção do chamado português equiparado. O português equiparado, ele é aquele português que mora no Brasil, tá? Que quer exercer direito político no Brasil, mas não quer perder a sua cidadania portuguesa. Ele quer continuar sendo estrangeiro. Ele quer continuar sendo português, mas ele ao mesmo tempo ele quer participar ativamente da política, ele quer votar, ele quer ser votado. É claro que ele pode ser até equiparado, e essa equiparação é a um brasileiro naturalizado. Ele se equipara a um brasileiro naturalizado. E aí, como brasileiro naturalizado, ele pode pleitear certos cargos, como vereador, deputado federal, deputado estadual, senador. Ele não pode ocupar os cargos que são privativos de brasileiro nato, como presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados Federais, presidente do Senado. Não pode também ser ministro do STF, enfim. Então tem umas vedações para os brasileiros naturalizados. Então o português, ele pode vir a ser equiparado ao cidadão brasileiro, tá? Brasileiro naturalizado. Mas para isso,
foi necessário aplicar o artigo, isso aqui está na nossa Constituição Federal, chamado direito de reciprocidade. E muitas vezes esse direito de reciprocidade ele não foi respeitado, ele não foi de fato corporificado na legislação brasileira, não foi aceito, mas houve o chamado Tratado da Amizade em 2001 e Brasil e Portugal fizeram este acerto para que se desse o exercício de direitos políticos, tanto do português no Brasil como do brasileiro em Portugal. Então há uma reciprocidade, essa reciprocidade hoje ela existe no Brasil, através desse Tratado de Amizade, assinado lá em 2001, em Porto Seguro, na Bahia, e diante dessa reciprocidade, o brasileiro pode exercer direito político em Portugal e o português no Brasil. Agora, é claro que quando o português vem exercer direito político no Brasil, ele fica com os direitos políticos dele lá suspensos. Quando o brasileiro exerce direito político em Portugal, ele também não pode exercer aqui no Brasil, tá bom? Então, basicamente, é isso. Então, tá aqui, ó, você tem que, para ser português equiparado, ser cidadão português, deve haver reciprocidade com os brasileiros, e isso hoje existe, e suspende-se os direitos políticos no país da sua nacionalidade, tá? A equiparação é brasileiro naturalizado, ele não perde a condição de estrangeiro. Para que ele tenha também o Tratado da Amizade estabelece lá que ele precisa ter pelo menos o português 3 anos de residência no Brasil. Para ele ter direito político sem perder a sua cidadania portuguesa, tá? Eu quero exercer direito político no Brasil sem perder a minha cidadania portuguesa. O que é que eu faço? Eu preciso pelo menos residir 3 anos aqui no Brasil e, é claro, não ter nenhuma daquelas situações que poderiam causar a minha extradição, enfim, a impossibilidade até de eu ser um brasileiro naturalizado, enfim, não posso ser traficante, nem praticar qualquer tipo de atitude que vá ferir a dignidade das pessoas brasileiras, enfim. Né, a regulamentação sobre nacionalidade e naturalização serve também para a interpretação desse caso aqui, tá bom? Eu estou aqui com o tempo estourado. Bom, meus amigos, vamos embora. Um abraço, fique com Deus.